A magia, o feminismo e o social na análise do balé Giselle. Nesta lição, estuda-se o balé Giselle e explora-se as possibilidades oferecidas por esta maravilhosa arte cênica, o balé, para refletir sobre as complexidades do ser humano em todas as épocas. Através de Giselle, criado em 1841, sem dúvida uma obra-prima, examina-se a lenda eslava das Willis e sua provável conexão com outras tradições, particularmente com o vampirismo. Também é possível apontar-se os estereótipos associados à mulher no período romântico, especialmente a loucura feminina, expondo até que ponto as obras teatrais contribuíram para perpetuar valores e preconceitos já existentes. Aproveita-se também para refletir sobre este momento único na evolução da história da dança, quando muitos dos elementos que associamos ao balé clássico foram definidos, e compreender como não se deram todos de uma só vez, mas que foram construídos evolutivamente ao impulso das transformações das tendências sociais. O balé não é apenas uma experiência estética. É muito mais do que uma sensação de êxtase provocada pela dança. O balé, como a ópera, é um espetáculo ritualizado que traduz simbolicamente as normas de comportamento social e relações entre os sexos em vigor em uma determinada sociedade, quer estejam os personagens situados em um passado distante, exótico ou atual. O palco é, portanto, um importante instrumento de difusão de valores sociais. Mesmo tendo sua ação colocada na Idade Média, o tédio do conde Albrecht, que o leva a seduzir e, quem sabe, se apaixonar por uma ingênua camponesa, já sinaliza a decadência de uma classe social que não tinha espaço na sociedade francesa da época em que o balé foi criado. Por outro lado, analistas veem uma referência à resistência da mulher em relação à sua situação na sociedade, ao apresentar ao público a mitologia das Willis, mulheres poderosas que criam, em outra dimensão, um mundo exclusivamente feminino. O primeiro ato de Jules-Henri Vernois de Saint-Georges constituiu-se em uma introdução perfeita para o segundo ato. O compositor Adolphe Adam foi, igualmente, extremamente feliz na sua composição. História e música se fundem no toque étnico das festas populares, permitindo a criação de figurinos com forte cromatismo que contrastam com o branco monocromático dos trajes das Willis no segundo ato. A obra entrou para a história como a maior expressão do romantismo na dança. Em Giselle, o movimento se transforma em linguagem da alma.
O balé explorou o gosto pelo irracional e mágico que tomara conta do público parisiense, aprofundando o caminho aberto por La Sylphide na busca por uma nova linguagem estética. A dança sur le pointe de todo o elenco feminino contribuiu para acentuar no segundo ato sua natureza de seres de outro mundo. A sapatilha de ponta e o modo peculiar de caminhar das bailarinas que as usam diferenciam as Willis dos seres vivos que atuam no primeiro ato. Os novos recursos, tanto de iluminação quanto de cenografia, criaram e acentuaram a atmosfera de profundidade e deram credibilidade ao exotismo e à magia que se pretendia representar perante os espectadores. O sobrenatural permeando Giselle. Um aspecto muito importante em Giselle é o elemento gótico. O sobrenatural aparece desde o início do balé. Quando Giselle desfolha a flor e obtém um resultado negativo, quando ela passa mal durante a valsa, quando Berthe, sua mãe, lhe conta a lenda das Willis. A aura de mistério é permanentemente evocada, para o que contribuem também a cenografia e o leitmotiv musical que anuncia a presença implacável das Willis, entre outros elementos simbólicos: o luar, a floresta, fantasmas, culpa, loucura, remorso, a morte trágica. Por volta de 1790, a loucura das heroínas nas obras artísticas passou a ser vista como desencadeada pelo sentimento da traição, do sofrimento intenso. Sofrendo, a mulher se refugiaria em outra dimensão mental, na qual ela se imaginava capaz de suportar sua dor. Seria a loucura das mulheres uma maneira de resistir ao autoritarismo masculino da época? Nina, ou a Louca por Amor, foi um tema de ópera usado pelo coreógrafo Louis Millon, que exerceu influência considerável para o enredo de Giselle. Os vestidos de noiva das Willis reforçavam suas aparências espectrais. Sob a luz a gás, as bailarinas deviam parecer fantasmas de verdade. O branco, símbolo de inocência, em Giselle é ambíguo, na medida em que oculta a perversidade dessas mulheres duais.
Esta era a visão típica do olhar masculino sobre a mulher, uma mistura de anjo e demônio que causava medo e desejo. O branco também evoca o aspecto virginal, mas se referindo à palidez de neve descrita por Heinrich Heine. As Willis, embora tenham demandas carnais, são criaturas sem sangue. Gautier concebera as Willis como um mosaico de baiatés, de odaliscas, de jovens francesas alemães, até porque a tradição de vestidos de noiva brancos começou no século XIX. Antes elas usavam vestidos coloridos. Mas mudou de ideia, descrevendo as Willis da seguinte forma: trajes desse tipo, exóticos ou não, precisariam ser descoloridos para que o espectador visualizasse uma uniformidade espectral. Os tutus do segundo ato, brancos, feitos de musseline, tinham asas, de modo a relembrar a irrealidade do encontro entre humanos e seres de outra natureza, tal como em La Sylphide. O tutu é um traje específico do balé. Não foi e não é usado por nenhum outro grupo humano existente. O figurino, hoje feito de chiffon ou tule, em todos os seus estilos, foi uma inovação revolucionária porque, sem dúvida, liberou os movimentos das bailarinas, tornou-os mais leves. E Gautier estava mesmo interessado era no caráter espectral do segundo ato. A valsa é uma dança de rodopios e contato de corpos que ainda hoje pode conduzir ao êxtase. Pares enlaçados em pleno século XIX era algo inimaginável, quem sabe, mortal. Goethe afirmava em Werther, de 1774. Nunca me mexi tão ligeiro, já não era um ser humano. Ter nos braços a criatura mais adorável e valsar com ela como vento, de maneira que tudo que nos rodeia se desvanece. Pela primeira vez na história, a dança se manifestava liberta de maestros de dança com suas regras de salão. Com a valsa, não importava se era ou não considerada uma dança fina. A burguesia tinha se apoderado de uma dança aristocrática e isso lhe provocava um verdadeiro frisson. O povo sempre dançara sem regulamentos, mas eram danças rústicas. Gisele é introduzida no reino das Willis, rodopiando descontroladamente ao som de uma valsa. É importante deixar claro que o romantismo coreográfico não nasceu repentinamente, mas foi o florescimento de uma gestação técnica, estética, social, que perdurou meio século, se é que acabou. Historiadores são unânimes em observar o fato de a juventude das Willis resistir à morte e de elas ansiarem pela vida que ainda preservam e que expressam no frenesi da dança. À meia-noite, elas se levantam de seus túmulos e se reúnem em grupos, em círculos na clareira da floresta.
O círculo é a figura mais usada pelas danças da Idade Média. Quando encontram um jovem, fazem-no dançar descontroladamente até morrer antes do nascer do sol. A lenda das Willis foi associada a várias mitologias. Aos vampiros, pela preferência que denotam pela noite, pela intolerância à luz do sol e pelos seus atos malévolos. Heine as associava às bacantes dionisíacas, que dilaceravam os homens no frenesi da embriaguez e da dança. São também associadas à versão eslava das ninfas da floresta na mitologia grega e aos contos de fadas celtas, entre outras influências mencionadas. As Willis vivem em um mundo marginal, um lugar que é literal e metaforicamente outro. Elas são apresentadas como sombras que não estão mortas nem vivas, e onde obedecem a um governo dirigido exclusivamente por mulheres. O guarda-caça Hilarion e Albrecht são presos e submetidos a leis inusuais. A floresta simbólica onde habitam é um lugar de afirmação e irmandade entre mulheres. Gisele difere totalmente de suas companheiras, mas sente que ali ela consegue amar plenamente sem enlouquecer. Entre as Willis não há divisões de classes sociais e o amor não tem fronteiras. A paixão entre a camponesa e o príncipe pode finalmente ser cumprido. Gisele continua amando e é capaz de conceder o perdão a seu amor, libertando sua alma para sempre dos laços terrestres. No amor por Albrecht reside a grande resistência de Gisele. É a luta que ela trava contra seus pares no mundo das sombras. Mas para isso ela precisa desafiar o poder marcial irrestrito de Mirta, a rainha das Willis. Os coreógrafos estavam cientes de que os personagens ocupavam cenários alternativos e foram geniais na concepção da coreografia. A organização das Willis tem um ar quase militar. As figuras espectrais das Willis avançam como um exército de espíritos ferozes, liderados por sua totalitária rainha, que lhes dá ordens impiedosas que sempre são executadas imediatamente e sem questionamento. O reino das Willis reflete, como um espelho invertido, os abusos da nobreza e da cidade abordados no primeiro ato, no qual a mulher é simples objeto de desejo ou moeda de troca para casamentos entre membros da classe alta. Existe uma dualidade no segundo ato que foi muito bem explorada pelos autores e coreógrafos. O amor de Gisele se mantém e ela vive estando morta para salvar a vida de seu amado. É então, e só então, que ela desaparece para sempre. E, no entanto, diz, aqui estou, pois o amor é mais forte do que a morte e eventualmente vencerá. Perrault, coreógrafo das partes de Carlota Grise, criou para ela uma movimentação inspiradíssima, totalmente distinta das demais Willis.